Olha que coisa, né? O Alexandre de Moraes deu uma decisão absurda naquele caso da inteligência artificial do Bolsonaro, falando não, porque deepfake é proibido, que vai causar inelegibilidade, não sei o que lá. E aí o pessoal resgatou aqui um vídeo do Lula aparecendo com os 10 dedos da mão, ou seja, certamente um vídeo feito por inteligência artificial, e que foi usado e que, inclusive, entraram na justiça reclamando desse vídeo. E a Justiça Eleitoral disse que não vai punir o uso de inteligência artificial nesse caso porque é irrelevante. Agora, repara, o Brasil ficou um tempão discutindo esse assunto da inteligência artificial do Bolsonaro, um vídeo curtíssimo numa convenção partidária, ou seja, uma coisa que era interna, não era propaganda eleitoral, não era nada, que mostrava um pai apoiando o filho, ou seja, uma coisa que não muda nada, não foi nenhuma informação relevante, nenhuma mudança de rumo, não foi nada assim. Né? O que mostrou, acabou que, no final das contas, o exagero do STF ao responder a esse negócio só mostra uma coisa, só mostra exatamente, como eu falei, um tiro no pé. Mostra que eles estão desesperados e mostra que eles não querem uma eleição justa. Estão dispostos a tudo para sacanear o Flávio Bolsonaro. Né? Expõe o STF como o organismo antidemocrático que é, a ditadura do Alexandre de Moraes que é, e o pior, ainda vai acabar ajudando o Flávio, porque fica mais evidente ainda para toda a população o absurdo que está sendo cometido nessa situação. Né? Um vídeo que era irrelevante, que não faria diferença nenhuma, causou isso tudo nessas pessoas. Eles têm muito medo do Bolsonaro, né, cara? É impressionante isso, bicho. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu tô gravando esse vídeo no dia 31 de julho de 2026, às 2 horas da tarde. Essa notícia foi sugerida por Madrasta Arrependida, líder do governo Janja no Congresso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Petistas divulgam um vídeo de Lula com 10 dedos. A Justiça Eleitoral não viu motivo para punir. Então aqui, ó, petistas do Ceará publicaram imagens artificiais do presidente Lula ao lado de Eumano de Freitas. Isso daqui sim parece abertamente propaganda eleitoral, tá? Porque o Eumano de Freitas é candidato à reeleição lá no Ceará, o Lula aparece do lado dele, dando tchauzinho. Olha só, o Lula dando tchauzinho com todos os dedos na mão. Ué, tem uma coisa errada aqui, né? A mão esquerda, que é a mão que está faltando o mindinho do Lula, né? E aí que fica essa história, como é que pode, né? Como é que surgiu o dedo do Lula aí? Surgiu o dedo do Lula porque vocês sabem, a inteligência artificial, as primeiras versões da inteligência artificial tinham um problema com dedos, né? Erravam, né? Era uma das maneiras de você achar um vídeo com inteligência artificial que tinha mais do que... às vezes tinha mais dedo, tinha menos dedo, né? Os dedos estavam errados. É uma coisa muito confusa esse negócio de dedo para inteligência artificial, né? Só que as últimas versões, o pessoal caprichou falando, olha só, seres humanos têm 5 dedos, então dá o seu jeito, na hora de fazer o desenho, conta direitinho, tem que ter 5, né? E aí qual que é o problema de usar a inteligência artificial para mostrar o Lula? Porque o Lula, né, ele de propósito, ele próprio cortou o dedo mindinho dele para tentar se aposentar por invalidez, né, quando era líder sindicalista e coisa e tal, tentar dar o golpe no INSS, aí quando ele tira a foto, ele não tem o dedo, a inteligência artificial vai lá e bota o dedo a mais, porque, né, acha que ele é um ser humano, então deve ter 5 dedos, né, ela complementa ali. Então fica muito fácil identificar fotos de inteligência artificial do Lula, porque ele tem todos os dedos na mão esquerda. Tá aqui, ó, ele com todos os dedos na mão esquerda, ele com todos os dedos na mão esquerda. Isso aqui certamente foi gerado por inteligência artificial. E é peça de propaganda política, né? E aí o que aconteceu? O mais curioso é isso, tá aqui, ó. O uso de inteligência artificial na pré-campanha tem provocado reações distintas no judiciário. Em Brasília, um filme do Jair Bolsonaro pode render punições graves a Flávio Bolsonaro e ao pai dele. A gente já falou que é um absurdo isso, não acredito que vai ter nada, até porque o próprio Cássio Nunes falou, pô, não tem lógica aquilo ali, né? Agora, no Ceará, o petista Eumano de Freitas, que disputará a reeleição ao governo estadual, surge em um vídeo ao lado de Lula, e lá o pessoal entrou na justiça, a justiça descartou punições alegando não ter identificado o uso de IA. Detalhe, na produção o presidente apoia Eumano, ele recuperou o dedo perdido em acidente de trabalho. Acidente de trabalho, caramba, o Lula perdeu de propósito o dedo. Não é incomum, gente, tem muita gente que o sonho da pessoa é se aposentar pelo INSS. Naquela época o Lula ainda era pobre, ele não tinha dinheiro, e tem vários casos desses de pessoas que querem se aposentar por invalidez e coisa e tal. Eu conheço casos, conheço pessoas que tentaram isso. É impressionante como é que... Eu fico imaginando, cara, aposentar por invalidez é um salário mínimo, cara.
A pessoa tem que ser muito espírito de porco para falar, não, vou fazer uma merda para ficar aposentado por invalidez e coisa e tal. Mas foi o que o Lula fez. Ele não trabalhava nessa sessão da fábrica, ele foi 2 horas da madrugada, num turno que não era o turno dele. É um amigo dele do sindicato que estava no turno, foi lá e aí teve o acidente, entre aspas, né? Numa máquina que não era a máquina que ele operava, que era um amigo dele que operava, de madrugada, no momento que não tinha ninguém por perto para ver, e cortando, olha só, o dedo mínimo da mão esquerda, né? A menos que você seja guitarrista, que você toque violão e coisa e tal, o dedo mínimo da mão esquerda muito pouca gente usa para qualquer coisa. Imagina a seguinte situação, você tem que perder um dedo. Pode escolher, escolhe o dedo que você vai perder. Qual o dedo que você preferia perder? O dedo mínimo da mão esquerda, né? Foi exatamente o que o Lula fez. Ele sabia que é para aposentar por invalidez, perder um dedo já leva a aposentadoria por invalidez. Então, qual dedo que eu tenho que perder? Vou perder o mínimo da mão esquerda, pronto. Né? E foi isso que ele fez. Foi lá e botou o dedo lá, o amigo dele operou a máquina, cortou o dedo dele. Deve ter doído pra caralho, mas aí depois você bota um negocinho lá e na hora sara, leva no hospital e coisa e tal. E essa foi a história do dedo perdido do Lula. Foi de propósito. O Lula cortou o dedo fora de propósito, né? Mas, enfim, isso leva a essa facilidade de identificar a inteligência artificial com o Lula, porque ele aparece com os dedos todos, né? Aqui, ó. O vídeo mostra Eumano em várias situações com transições artificiais, inclusive com o governador se transformando em Lula em certo momento. Ou seja, é óbvio que foi inteligência artificial, né? Para o desembargador Flávio Luiz Rios Alves, que é do Tribunal Regional Eleitoral lá do Ceará, foram usadas apenas técnicas convencionais de edição audiovisual e não foi apresentado qualquer elemento técnico mínimo que ampare a alegação de manipulação sintética. O magistrado rejeitou um pedido do PL para remover a postagem. Uma análise definitiva sobre a validade da publicação, contudo, ainda será feita. Então, ou seja, no caso do Lula lá no Ceará, não pode, não tem problema, não tem nada ali, não tem nada, né? Até é o Lula mesmo ali, ó, cresceu o dedo na hora. O milagre do crescimento do dedo do Lula lá no Ceará, né? E é óbvio que foi por inteligência artificial isso daqui, né? Aqui, ó, e feio o vídeo, tá mal feito o vídeo, olha só que vídeo mal feito esse aqui do Eumano aqui. Umas transições muito estranhas aqui, olha lá, né? Umas coisas muito estranhas. Claramente inteligência artificial, não tem como fazer essas transições com efeitos de edição e coisa e tal. Aí o Lula apareceu com os dedos tudo ali, ó, com 5 dedos. Aí no final, ele deve ter usado uma foto, no final aparece sem o dedo, mas no meio do caminho aparece o dedo do Lula, né? Eu vou te falar uma coisa, cara. Mas mais uma vez, aí no caso do Bolsonaro é outra coisa. Não, ali, um vídeo que o cara fala que apoia o próprio filho. Nossa, que absurdo, né? Não tem só isso não, que parece que já está circulando por aí um vídeo feito pelos petistas em que o Bolsonaro fala mal do Flávio Bolsonaro e diz apoiar o Lula, né? Nem vou tocar para vocês, aqui é besteira, né? Não é nada demais. Mas mostra o que eu estou falando. Tá cheio de vídeo feito por inteligência artificial do Lula por aí, por um monte de lado. Se fossem adotar essa mesma régua, né, de é proibido mostrar imagem de inteligência artificial, então tem que cancelar todo mundo, pô, não pode, né? Aqui, ó, e até o Alexandre Borges, que é esquerdista pra caramba, sócia pra caramba, falando aqui no UOL, né? Fala aqui que, não, tem leitor que acha que vou estar defendendo o Bolsonaro. Não estou. O cara tem tanto seguidor esquerdista que ele tem que avisar. Não estou defendendo o Bolsonaro, não, né? E aí, ele tá aqui, ó. A classe falante está uma semana discutindo um vídeo de menos de 1 minuto do Jair Bolsonaro, exibido num evento privado que começa com: isso aqui que vocês estão vendo não sou eu, isso é uma simulação da minha imagem e minha voz feita com inteligência artificial. Ficou claro, né? Ou seja, não estava enganando ninguém, né? E o conteúdo era: vejam vocês, um pai pedindo apoio para o filho, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Ou seja, se fosse uma mensagem eleitoral muito importante, uma revelação, vou revelar quem é o meu escolhido, né? Mas não, eu falando que todo mundo já sabia que o Flávio é o candidato dele, que ele escolheu o Flávio para ser o candidato, em um evento partidário. Ou seja, é lançado exatamente para a candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Então, assim, era um evento interno, é o que eu falo para vocês, isso aqui não era campanha, era um evento interno do PL, né? Mas aí teve gente que publicou nas redes sociais, foi o que o Alexandre de Moraes falou, né? Não, mas aí publicaram nas redes sociais, agora é proibido publicar as coisas na rede social. Cara, é uma insanidade tão grande, isso é um medo tão grande que o Alexandre de Moraes tem do Bolsonaro,
que sinceramente, bicho, não dá para entender, né? E é associado a uma certa burrice também, como eu falei, o Alexandre de Moraes deu um tiro no pé nessa brincadeira toda, né? Aqui, ó, uma semana de polêmica sobre isso num país com tantos problemas quanto o Brasil, mas aparentemente tudo muito tranquilo e tedioso, né? Porque as elites precisam se ocupar de uma banalidade como essa para sinalizar a virtude, manter a democracia sob controle e a tutela dos seus iluminados, né? O vídeo é, sob qualquer ponto de vista, irrelevante. Muito barulho por nada. Exato, né? Ou seja, que diferença faz aquilo que o Bolsonaro falou? De novo, era um evento interno, não era campanha, não era propaganda eleitoral, era um evento interno, um vídeo que deixou claro que era inteligência artificial, portanto não é deepfake, não é enganação, não é alguém... Esse vídeo aqui, ó, você pode, esse vídeo do Lula aqui, você pode dizer que é enganação, porque eles não estão dizendo que é inteligência artificial isso daqui. Não sei se na hora que fala alguma coisa ele fala que é inteligência artificial, mas não me parece. E aí, ou seja, você está enganando a pessoa, está dando a entender que o Lula está ali, mas um Lula de 6 dedos, um Lula de 5 dedos, né? Ou seja, um Lula falso, né? Enfim, esse é um absurdo realmente. E aí você contrasta isso com essa decisão do Alexandre de Moraes, que não, que 48 horas para explicar, porque senão ele vai para cadeia, ou senão o Flávio vai se tornar inelegível. Caramba, bicho, esse pessoal, realmente, né, o medo que esse pessoal tá da vitória do Flávio é impressionante, cara. É uma coisa realmente que não dá para entender isso daqui. Um absurdo completo esse tipo de coisa, né? E mais uma vez, acabou expondo o Alexandre de Moraes. Primeiro expondo o tirano que ele é mesmo, essa interferência absurda dele, e segundo, expondo ao ridículo a própria decisão, porque todo mundo viu que não tinha... Aliás, tentaram fazer uma dicotomia, né? O Alexandre de Moraes adora isso, porque ele quer dizer que a culpa é do Flávio Bolsonaro. A culpa do Bolsonaro estar na cadeia é do Flávio Bolsonaro. Ele quer jogar um contra o outro, né? Para dizer, não, se o Flávio aceitasse que o vídeo era dele, o Bolsonaro não ia para cadeia. Mas era uma dicotomia falsa, porque não tinha como o Jair Bolsonaro ter autorizado esse vídeo, porque ele já tinha sido proibido pelo Alexandre de Moraes, na última decisão absurda do Alexandre de Moraes. A última decisão absurda do Alexandre de Moraes foi proibir o Jair Bolsonaro de qualquer contato com qualquer pessoa envolvendo política. Então, ele já não teria como autorizar aquele vídeo de qualquer jeito. Então a solução foi a óbvia, né? Dizer que o vídeo não foi autorizado, porque não foi. E não vai ter problema para o Flávio, porque senão aí vai ter problema para o Lula também. Vai ter que, o Mano Freitas tem que ser punido também. Tá fazendo a mesma coisa aqui, né? Ou seja, que negócio é esse? Como é que vai funcionar essa justiça agora, né? Mas é o que eu falo para vocês. Esse pessoal está desesperado. Eles vão tentar de tudo. Eu não descarto nenhum golpe de Estado no Brasil de agora até as eleições. Mas eu acho que eles não vão conseguir. Vai ser a mesma coisa que o Gustavo Petro lá na Colômbia, que o cara do Peru, tentaram, chamaram, disseram que tá tudo falso, que não sei o que lá, mas no final das contas ninguém teve coragem de realmente fazer a coisa, não teve coragem porque sabia que ia dar merda, né? Então vai acontecer a mesma coisa no Brasil. A eleição vai ser apertada, a vitória do Flávio vai ser contestada, vão arrumar um monte de complicação, mas não vai ter outra. O Flávio vai assumir, vai nomear 4 ministros do STF e o Alexandre de Moraes está fudido. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.